Muito bem, meus amados e queridos ouvintes, olha nós de novo aqui, louvado seja Deus, dando a continuação, louvado seja Deus, na segunda parte desse vídeo, o julgamento das nações. Muito bem, nós paramos aqui no progresso da vida humana na Terra. Muito bem. Agora nós vamos para a parte final, a parte final do milênio. No fim do período, por causa da prosperidade, haverá no reino de Cristo uma população mundial. A população mundial aumentará consideravelmente, por consequência, será formada uma nova geração que não viveu os horrores da grande tribulação, verdade, e não sente na pele os resultados do governo do anticristo. Ficará evidente que nem todos servirão a Jesus de bom grado. Que coisa, né? Apesar de tantas bênçãos desse reinado, haverá insatisfação, descrença e o desejo de uma vida independente de Deus por parte de muitos. Isto será evidente quando Satanás for solto da prisão. Muito bem. Então, no finalzinho do milênio, já pensou, no milênio haverá uma nova geração, né? Essa geração nossa hoje já não vai existir, porque, segundo a Bíblia, uma geração vai e a outra vem, mas a terra permanece, né? Louvado seja Deus. Muito bem. E no final do milênio, marca o início a outros dois momentos: o juízo do grande trono branco e a eternidade. Muito bem. No capítulo de número 20, versos 7 ao 10 de Apocalipse, está escrito assim: e acabando-se os mil anos, Satanás será solto da prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujos números é como a areia do mar, né? Para ajuntar em batalha. E subirão sobre os lugares da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas descerá fogo do céu e os derrotou. E o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Muito bem, existe aqui uma explicação, louvado seja Deus, maravilhosa. Nós temos na Bíblia a palavra inferno. Muito bem, a Bíblia revela Jesus dizendo, contando uma história, louvado seja Deus, sobre o rico e o Lázaro. Nós vemos nesse texto essas verdades. Muito bem. E ali a Bíblia diz que Lucas 18, aleluia. Lucas 16, verso 19. A parábola
do rico e o Lázaro, né? Nós encontramos aqui nesse texto Jesus dizendo que o Lázaro, havia um homem, um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas na porta daquele. E, muito bem, e o mendigo morreu, né, que era o Lázaro, e foi levado ao seio do pai Abraão. Vocês observa que, primeiro, a pessoa que é salvo, a pessoa que é justo, a pessoa que aceitou o sacrifício de Jesus Cristo e tem Jesus como seu Salvador, ele adora a Deus, né? Ele levanta de manhã, ele glorifica, ele vai trabalhar, ele está pensando em Deus. Quando ele volta, ele glorifica a Deus, agradece por mais um dia, ele é um adorador. Então, quando morre, porque ninguém aqui vai ficar eternamente aqui na terra, né? Nessa vida. Por quê? Porque os nossos dias, o que passar de 70 anos é cansaço e infarto. Se chegar a 100, nós estamos fazendo hora extra aqui, né? Mas vocês observam, cansado, né? Não aguenta andar mais, a mente fraca, enfim, tudo isso vai acontecendo. Isso vai ocorrer na vida de todos os seres humanos. Quando é jovem, tem uma mente boa, grava as coisas, lê muito bem, faz as coisas muito bem, mas quando vai chegando a certa idade, irmão, você vai ficando lento, vai ficando lerdo, enfim, a natureza humana é assim, tá bom? Então, glória a Deus. Mas esse Lázaro, ele era justo, e ele foi levado ao seio do pai Abraão. Seio do pai Abraão aqui significa um lugar de repouso, um lugar onde ele está em paz, ele está aguardando, louvado seja Deus, o dia da ressurreição. Mas ele está num lugar de paz. Muito bem, entendeu? O rico, ele foi para o louvado seja Deus, ele morreu também, aleluia. E no Hades, o Hades aqui, no grego, é inferno. No grego aqui é inferno. Muito bem. Diferente daquele vale. Tem um vale aí que jogavam-se corpos depois de morto. E ali o governo romano, segundo a história, jogava lá enxofre e tacava fogo naqueles corpos. E era chamado aquilo ali, os judeus, na linguagem judaica, era chamado de inferno aquele lugar. Então, quando fala você vai para o inferno, naquela época, era para aquele vale. Entendeu? Muito bem, mas aqui Jesus está dizendo, Jesus está falando, que no Hades ele ergueu os olhos. Havia um abismo, Hades desse lado e paraíso desse lado. Mas a Bíblia observa, a Bíblia aqui diz que ele ergueu os olhos, então o paraíso é em cima, não pode ser do lado, senão ele não precisa, só se ele estivesse olhando para baixo ele fizesse assim, não é? Mas ele ergueu os olhos e estava em tormento, como diz aqui no versículo 33, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Muito bem. E aí ele começa a pedir a Abraão que Lázaro viesse, molhasse o dedo na água e refrescasse a sua garganta. Presta atenção, que assunto importantíssimo é isso. Então vocês observam de Seol, Tártaro, Hades, louvado seja Deus, e Lago de Fogo. Lago de Fogo é a última estágio de condenação. Você observa que o rico aqui ele está em tormento já, mas ele ainda não é o lago de fogo, ele está em tormento. Na ressurreição do grande trono branco, onde todos os ímpios condenados vão enfrentar o juiz
sentado no trono branco, e toda a história da humanidade a gente já sabe como, com o réu, enfrenta o juiz, ou é em pé de frente do juiz, ou é sentado para ouvir a sentença. Mas, muito bem, nós estamos aqui nessa parte já, né? Louvado seja Deus, eu estava só dando uma explicação para os irmãos como que funciona. Então, o justo no paraíso ressuscita, aleluia, e vai para o céu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem, ele ressuscita, recebe, como diz lá, 1 Coríntios capítulo 15, do 51 em diante, um mistério. E ele ali, ele pega, ele recebe um novo corpo, recebe uma transformação gloriosa, e ele sobe para o céu no arrebatamento da igreja. Muito bem. Aí está o texto maravilhoso. Mas o ímpio, que era o caso do rico aqui, não era temente a Deus, enfim, e não aceitou o sacrifício. Foi um exemplo que Jesus deu acerca da vida eterna e da morte eterna, né? Do sofrimento eterno. Então, vamos lá, eu vou ler aqui para os irmãos entender melhor. A Bíblia, no juízo final, a Bíblia nos revela 3 tipos de julgamento, olha aí, de grande amplitude dos crentes. Muito bem. Primeiro, foi o tribunal de Cristo, aonde, louvado seja Deus, aleluia, após Jesus Cristo arrebatar a igreja, todos os cristãos, todos aqueles que vão subir no arrebatamento, vão entrar direto, aleluia, no tribunal de Cristo. Nesse tribunal de Cristo, não haverá julgamento de condenação para os crentes. Não, esse tribunal não é de condenação, é de coroamento. A pessoa vai receber o seu galardão, vai receber a coroa da vida, vai receber a coroa da vitória. Por quê? Pelos seus trabalhos feitos aqui na terra. Evangelização, missão, enfim, tudo para a glória do nome do Senhor. Então serão coroados. E diz a Bíblia que lá vai haver, as pessoas vão falar, poxa, mas por que eu não trabalhei mais? Por que eu não fiz mais para a glória do reino de Deus? Né? Para a glória do nosso Senhor Jesus. Né? Vai haver lamento por não haver trabalhado melhor. Muito bem. Este é o primeiro. Né? O segundo é o julgamento das nações, onde eu acabei de ler, eu acabei de explicar no texto, no vídeo anterior. Louvado seja Deus, que é a guerra no Armagedon, Muito bem. E depois, o terceiro juízo é dos ímpios, aonde eu acabei de falar, do trono branco. Então, vai haver o arrebatamento, o tribunal de Cristo, aonde Jesus coroa a igreja, o julgamento das nações, e todos aqueles que morreram ímpios não vão ressuscitar, eles vão ficar para o final. Muito bem, e todos esses, olha, presta atenção, aonde está a pessoa ímpia, aonde está a pessoa que não aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador. Olha lá onde que ele vai estar, no lugar de tormento, como rico. E ali, louvado seja Deus, não terá misericórdia, não vai ter misericórdia. A misericórdia é agora, enquanto você está vivo, enquanto você está viva. É crer no Senhor Jesus para ser salvo. Salvo do quê? Alguém pergunta, salvo do quê? Salvo, aleluia,
da condenação eterna. Muito bem. Observe aí a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem. Dos dois primeiros, já tratamos nos capítulos anteriores. E o terceiro, trabalharemos agora. O julgamento final se dará depois do milênio. Olha aí. Depois do milênio vai se dar o julgamento final, né? Muito bem. Aleluia. Louvado seja Deus. No instante em que o exército inimigo é derrotado e Satanás é lançado num lago de fogo, observa, Satanás foi expulso do céu por desobediência, foi expulso do céu. E a Bíblia diz que ele desceu à terra, mas ele não está na terra. Ele opera na terra, mas ele não está na terra. Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante, você vai encontrar que ele está nos ares. Muito bem. O exército inimigo foi derrotado e Satanás foi lançado lá com fogo. Cumprindo essa etapa na história da humanidade, iniciará um momento que não tem lugar para esferas da criação de Deus, pois diz a palavra de Deus que ao aparecer o trono branco, o céu e a terra fugirão e não se achou lugar para eles. Muito bem. E dar-se a entender que João foi levado para uma outra esfera. A cena é da criação se afastando e o evidente sendo rapidamente produzido a presença do Todo-Poderoso. Pode ser que nesse acontecimento ocorrerá a transformação de tudo, novo céu, nova terra, porém pode ser apenas uma indicação de que esse juízo será um decreto, um secreto com Deus. Os elementos que surgem nessa cena retrata os pormenores desse tribunal eterno, o trono branco, os mortos, grandes e pequenos, abertura do livro da vida e da segunda morte. Meus amados irmãos, queridos ouvintes, aí está a palavra de Deus. O momento onde, louvado seja Deus, quando o Senhor vai assentar no trono branco, segundo a Bíblia, louvado seja Deus, o céu e a terra, louvado seja Deus, ele vai, louvado seja Deus, sumir, desaparecer da presença de Deus, né? A terra fugirá e não se achou lugar para eles, o céu e a terra. Muito bem. Aí, naquele momento, João, na sua visão, é levado para um outro lugar, né? Louvado seja Deus. Muito bem. O trono branco e os mortos, grandes e pequenos. Então você observa quando a Bíblia diz dos mortos, grandes e pequenos, haverá muita gente que vão ressuscitar para a perdição eterna. O que é isso? Muito bem. As pessoas viveram aqui na terra, fizeram tudo o que a carne pedia, a mente pedia, comia, bebia, casavam-se, davam-se em casamento, divórcio, desquite e tantas outras coisas. Não pensaram nas suas vidas espiritual. Jesus veio, aleluia, na cruz do Calvário, ele morreu para salvar todo aquele que nele crê.
todos aqueles que nele crê, ele deu o poder de serem chamados filho de Deus. Está bem claro. Não tem como a pessoa chegar lá e dizer: eu não sabia. A igreja está aí pregando. As pessoas querem fechar as igrejas. Essas pessoas que querem fechar as igrejas, vocês observam por quem essas pessoas estão sendo usadas. Elas querem fechar a igreja porque a igreja, ela anuncia o evangelho, e através da igreja é que as pessoas vão conhecer a verdade do evangelho. Então, presta atenção, os mortos, grandes e pequenos, vão ser julgados naquele dia. Então, observe, o Apocalipse diz que é evidente e vislumbrou em seu arrebatamento, de sentido, um grande alvo trono e um ser, com certeza o Senhor Jesus assentado nele. Nesse trono é uma clara indicação de justiça, paz, majestade, glória de Deus. Isto quer dizer que o julgamento será justo. Olha aí, todos receberão o que merecem. Era como naquela época, quando havia um julgamento, o réu ficava em frente do magistrado, em pé, ou sentado para receber a sentença. Nesse dia de juízo, os mortos sem Cristo, olha aí, os mortos sem Cristo, os ímpios, e só fizeram impiedade. Muito bem. Os mortos sem Cristo estarão ali para serem julgados por aquele que vive e reina para todo sempre. Então vocês observam que eles foram mandados para o Hades. Texto que nós acabamos de ler em Lucas 16, do 19 em diante. Então vocês observam que eles foram para o Hades porque são ímpios, porque são mortos sem Cristo, sem Jesus. As pessoas que morrem sem Jesus vão para o Hades. A Hades, aqui no grego, é inferno. Louvado seja Deus. O inferno é um lugar de tormento, mas o lago de fogo, mais profundo, louvado seja Deus, chamado de Tártaro, chamado de abismo, aonde, louvado seja Deus, vai ser lançado o falso profeta, o anticristo e por último Satanás e todos os ímpios com ele. Muito bem. Então, que pessoas te convencer que tenha Cristo, o que adianta viver, ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, a sua alma? O que adianta você ganhar toda essa vida que você tem sem Cristo? Muito bem, é melhor você estar com Cristo, porque se você morrer, a gente não sabe o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. Não é segunda-feira. Pertence a Deus, não pertence a mim. Então, se eu fizer plano para amanhã, eu tenho que dizer, se Deus quiser. Amém? Então, a gente faz plano e a gente não sabe se a gente vai ter um infarto, se a gente vai ter um AVC. A gente não sabe disso. A gente não sabe nada. Se vai sair na rua, vai ser atropelado, não sabe. Isso pode acontecer, mas é preciso vigiar, ter toda uma vigilância. Muito bem. Os mortos, a Escritura diz que diante do juiz, o eterno, comparecerão todos os mortos, grandes e pequenos, e eles estão ali para serem julgados de acordo com as suas obras. Entendemos por este texto que todos os que morreram sem Jesus vão
ressuscitar para receber a condenação desde Adão até o fim do milênio. Tá vendo? Desde Adão, pessoa que morreu lá atrás, irmão, ó, atrás, tá no Hades, lá no sofrimento, no tormento, até o dia da ressurreição dos mortos, aonde eles terão que comparecer na presença do Senhor no trono branco. Os que morreram sem Cristo, onde só, aleluia, louvado seja Deus. Muito bem, semelhante ao tribunal de Cristo, né? No tribunal de Cristo, onde só comparecerão os salvos para receber o galardão. Tá vendo? Aquilo que eu expliquei. Essa é chamada ressurreição para a vergonha e desprezo eterno. Muito bem. Os ímpios ressuscitarão, sairão lá do lugar de tormento e virão até a presença do Senhor. Então é uma ressurreição para a vergonha e desprezo eterno, em que todos os atos dos homens e impiedades, louvado seja Deus, serão trazidos à tona, tá vendo? Mesmo aqueles mais secretos e ocultos que ninguém sabe, ninguém esconde nada do Senhor. Muito bem. Será um quadro muito triste, pois além de terem ficado no estado intermediário por milênios, aguardando esse dia de tormento, receberão agora o castigo eterno, indo para o lago de fogo e enxofre. Então, o Hades ainda não é o lugar, o pior lugar. O pior lugar é o lago de fogo e enxofre, aonde vai estar a besta, o anticristo e o dragão, a serpente, chamada Satanás, vai ser lançado lá também. Muito bem. Abertura dos livros. São mencionados escritos que contêm as obras de cada um, os livros que estarão lá nesse dia. E por eles as pessoas serão julgadas. Por isso, quer dizer que nada deixará de ser revelado. Muito bem. Vocês observam que há, em toda a sentença de um réu, antes de o juiz julgar, há alguma coisa escrita, né, para que o juiz venha ler e venha fazer o julgamento, né? Então, acompanha-se os processos, né? Então, o livro aqui é para ver, louvado seja Deus, descobrir, louvado seja Deus, vai ser revelado tudo aquilo que você cometeu, escondido ou não escondido, mas eu digo para você, se você crê em Cristo, louvado seja Deus, você não passará por isso. Mas, se você não crê em Jesus Cristo, louvado seja Deus, infelizmente, você vai ter que passar por isso. Mas lá vai estar o livro da vida. O livro da vida vai estar lá nesse julgamento. A gente vai encontrar ali o livro da vida. O livro da vida vai estar ali. Mas, se alguém perguntar para aquele que está no trono sobre o livro da vida que está ali, aquele que está no trono vai dizer: o livro da vida ele está aqui porque esse julgamento é justo. E no livro da vida está escrito só o nome dos justos, daqueles que creram no Senhor e que saíram do paraíso e estão agora com Cristo, reinarão com Cristo por toda a eternidade. Muito bem. Irmão, que Deus te abençoe, que Deus continua falando melhor em cada coração. Logo mais nós estaremos voltando
com esse mesmo assunto, porque é muito importante. Deus abençoe a sua vida. Inscreva-se no canal, que Deus continua falando melhor em cada coração. Fique na paz.